Nesse vídeo eu vou te mostrar um caso de bastidores que aconteceu aqui na minha empresa que envolve a questão da expectativa sobre o retorno do valor investido nos anúncios e aí no marketing que você pode fazer na sua empresa, tá? Esse vídeo aqui é para te mostrar a realidade, o que realmente acontece, né? Diferente aí das coisas que você pode ver na internet, do pessoal aí te prometendo, né? Aquela expectativa de retorno, né? Aquela coisa meio fantasiosa, para você ficar empolgado, fechar um contrato e aí no final você vê que não é muito bem isso, você fica frustrado, fica até traumatizado, né, de investir com outras pessoas, né, fica com 1 milhão de pés atrás na hora de fechar um novo contrato, pode achar que não deu certo aí para você, na sua empresa ou na sua região, enfim. Vou te mostrar aqui a realidade justamente para você ter expectativa, a expectativa correta e saber como é que as coisas funcionam, entendeu? Então, o que aconteceu aqui? Antes de tudo, o que eu ia te pedir? Para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Eu sei que é chato pra cacete ficar pedindo isso, mas você não faz, né? Então eu tenho que ficar pedindo, fazer esse papel chato até para dar uma moral aqui pro vídeo, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal. E se no final desse vídeo você não gostar, você pode até tirar o seu like e dar o dislike, tá? Porque eu tô falando isso, que eu sei que isso daqui vai te ajudar muito aí, né? Vai ser um conteúdo de algo que você provavelmente não viu por aí, né? E vai ser algo valioso para você tomar as melhores decisões para o seu negócio, tá? Então, o que aconteceu aqui? Um cliente meu, a gente vai completar um mês agora de trabalho e na terceira semana ele chegou e me mandou essa mensagem. Léo, você consegue me passar um relatório? Eu tenho informações aqui, mas preciso visualizar melhor. Eu estava com uma expectativa grande de retorno, mas não tive nem 5% de retorno. Daí estou com receio de não conseguir um investimento para o próximo mês, no caso no próximo dia 27. Então, assim, primeiro ponto, todo final de mês eu passo um relatório, mostro o que aconteceu, né? Aqui a gente estava na terceira semana, por isso que ele me pediu que ele queria adiantar as coisas, eu ainda não tinha passado para ele. Então, até aí tudo bem, sem problema nenhum, eu passei esse relatório para ele. O outro ponto aqui que ele fala, que estava com a expectativa grande de retorno, mas não teve nem 5%. O que ocorreu aqui? Na nossa reunião, eu cheguei e falei com ele. Cheguei e falei, olha, é assim que funciona, mostrei outros trabalhos aqui, né, para ele ver a questão de retorno e tal. E aí talvez, né, por culpa minha, eu possa não ter sido tão enfático nisso aqui, né, e aí eu já até estou prevendo, elaborando outras formas aqui de deixar isso o mais alinhado possível. Porque às vezes eu estou vendo aqui que não basta você falar uma vez. Tem que falar de forma empática e reforçar o que você falou, para deixar na lembrança. E assim, às vezes, a pessoa também, em outros negócios, gente, como você deve saber aí, a gente tem a vida corrida, né? Você faz 1 milhão de coisas, tem que lidar com 1 milhão de colaboradores aí, e às vezes realmente algumas coisas assim podem não ficar fixadas por conta da correria do dia a dia e tá tudo bem, isso é normal. Então, o que eu estou pensando em fazer? Depois que eu fechar o contrato, estou criando aqui um PDF de alinhamento de expectativa para poder reforçar isso, tá? Porque eu falei, né, que as coisas podem arrebentar já na primeira semana, como tem alguns trabalhos aqui, mas não é a regra, né? A regra é as coisas irem ao longo do tempo, principalmente em relação à questão que depende muito da outra ponta, né? Tem coisa que o marketing faz, mas tem coisa que depende de quem está lá dentro da empresa. E aí cada ser humano é diferente, né? E aí o que eu fiz, né? Eu expliquei para ele, né? Frisei tudo isso, mantive lá o relatório, falei dos principais pontos de erros que a gente poderia melhorar aqui, né? A questão das restrições nos anúncios, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei um outro caso, que é de um outro cliente que eu tenho aqui, e faz exatamente o que ele faz. É o mesmo negócio, só é em região diferente, né? Porque senão seria concorrência, eu não pego dois negócios concorrentes na mesma região. É de outro estado, inclusive. Um é do norte, outro aqui do sudeste. E aí eu falei, cara, ó, tô com um cliente que tem um negócio igual ao seu. Para você que tá com curiosidade, é um negócio de delivery, tá? Que entrega almoço, então a faixa de horário de anúncio é só naquele horário. Mas assim, o que eu vou te falar, antes que você fique bitolado, serve para qualquer negócio, né? Se você tem um negócio, faz atendimento, entra em contato com alguém, seja para agendar, ou para entregar algum produto, ou para fazer ela ir para o seu estabelecimento, é a mesma lógica do que eu vou te falar aqui, tá? Então, presta atenção. Cheguei e falei com esse cliente, olha, eu estou com outro cliente aqui que ele tem o mesmo negócio que o seu, que é igualzinho, né? E ele está com alguma dificuldade, né? Ele está falando aqui que não teve nem 5%, e no nosso negócio a gente estava com 28%, quase 30%, que é o ideal para esse tipo de negócio, 30% de conversão, tá? Em relação à galera que entra em contato. E eu falei, você pode me dar algumas dicas, né? Para eu falar com ele, para eu passar para ele, para eu tentar ver o que está acontecendo
para a gente poder melhorar. E aí, o negócio é esse aqui, tá? Esses aqui são os números do negócio do meu cliente, que está com um bom retorno, um retorno satisfatório. Como a gente pode ver aqui, né? Tem 28% de conversão, então chega aí uma quantidade de contatos, ele fez uma quantidade de vendas, ou seja, ele está convertendo 28% dos contatos. O valor investido e o retorno, né? O ticket médio e o retorno total. Aqui não é o faturamento dele total de 8 mil, né? Senão seria um faturamento bem baixo. O faturamento da empresa dele é muito maior, mas aqui é o retorno específico da campanha específica ali de anúncios que a gente está fazendo, entendeu? Que é o ROAS, que é o Return of Ad Spend, que é o retorno específico daquela campanha que a gente está fazendo, dos anúncios que vêm, das pessoas que vêm daquela campanha, tá? Então, nesse retorno específico, está quase R$4. Ele investe 1 e volta a 4. Então, isso já dá uma base para a gente escalar aqui, entendeu? Se a gente investir R$2.000 por semana, por exemplo, daqui vai quadruplicar o valor dele de investido, tá? Então, vamos lá. E aí eu peguei esse cliente e aí eu perguntei para ele, né? E aqui está a conversa com esse cliente desse trabalho aqui que está com a conversão satisfatória. Perguntei para ele o que ele estava fazendo para falar e direcionar o outro cliente que está com a conversão insatisfatória. E ele me falou isso, olha, ele até falou, cara, o atendimento era meio merda, vai começar. E mesmo assim ele está tendo um retorno bom. Mas ele falou, porque ele ficava na correria, né? Ele fazia inúmeras outras coisas. Falou, eu demorava a responder sempre na correria. Ele falou, talvez pelo frete grátis, que esse outro trabalho tem, os dois têm frete grátis, tá? Eu falei, ele faz frete grátis também. Ele falou, pede para ele mandar o cardápio dele e pergunta como ele aborda. Ele falou, eu tirava o pedido, não passava site para o cliente, né? Ou seja, ele vai falar aqui, eu falei, bom saber. Aumentei a conversão quando fechava o pedido no papo e não mandando site e pronto. Ele falou, tipo babá mesmo, né? Eu falei, principalmente dos idosos, né? Pelo que você já tinha me falado. Isso mesmo. Ele já tinha me falado dessa questão também das pessoas velhas. Não tem esse lance de ficar pedindo as coisas no meio digital. E aí, peguei isso daqui. E aí, qual foi o ponto aqui de sacada? Eu falei, esse meu cliente que está com conversão insatisfatória, pela correria, ele até segue algumas coisas que eu falei ali, né? De humanizar o contato, você manda áudio para gerar aquela proximidade, aquela conexão, papapá, né? Não ficar só num textinho, né? Que é a forma. Você tem que ver o que é mais cômodo pro seu cliente, não para você, não para sua empresa, tá? Às vezes, que isso daqui é mais rápido no texto e tal, tá, mas e pro cliente, né? Então, quem tem que ter trabalho é você, não é o seu cliente, porque é ele que vai te dar o dinheiro, entendeu? Então, você que trabalha, né? E aí, eu botei aqui. Mas qual foi o principal ponto aqui? Nós, quando começamos os anúncios, nós começamos lá, botamos lá a área, né, um raio aí de 3 km, se eu não me engano, e aí, aos poucos, da primeira para a segunda semana já fizemos algumas restrições. A restrição no raio, o raio tudo bem, que não tem o que fazer, né? No caso aqui a entrega, se tiver muita gente vindo da área que não entrega, tem que diminuir o raio, isso não tem o que fazer. Mas aí a gente botou outras restrições, por exemplo, a questão da idade, a gente deixou, em vez de deixar a idade aberta, né, a gente diminuiu, botou até 45 anos, aí já limitou mais o público. E aí depois a gente botou outra restrição, tudo isso a pedido dele, tá? E eu sempre alerto, olha, a gente vai restringir, vai diminuir a quantidade de contatos e papapá. Outra restrição foi que estava o posicionamento automático aparecendo no Face, no Insta, em qualquer lugar dessas plataformas. Ele falou para focar mais no Insta. Eu não excluí o Face, mas foquei mais no Insta. Mas aí a gente está forçando a barra também, né? Que às vezes pode vir mais gente do Facebook, e aí vai depender. Aí, mais uma restrição, mais uma limitação. Então, limitou, mesmo orçamento, custo aumenta, né? Porque você está restringindo o volume de gente ali que você está mostrando nos anúncios. E aí e aí teve essas restrições, e também teve a questão aqui, que eu acho que é o ponto, o principal ponto, que é esse lance aqui de mandar o site e deixar o cliente se virar. Ou seja, largar o cliente. Faz o pedido aí. Esse é o principal ponto. Eu falei isso tudo com ele. Eu cheguei e falei, olha... Aí eu encaminhei todas essas mensagens para ele, né? Falei com os meus clientes, vou encaminhar tudo aqui para ele. Não, beleza, encaminha lá. Mostrei tudo para ele. E aí esse meu outro cliente que está com um retorno insatisfatório, ele foi e falou, cara, eu realmente entendo, só que sim, às vezes na hora do almoço fica muito corrido, né? Às vezes não tem como de ficar que nem babá, eu sei que se eu ficar lá no atendimento vai, mas eu faço inúmeras funções. E eu falei com ele, olha, qual o resumo da coisa aqui? A gente tem que achar, né, eu estou te dando as opções aqui, eu sempre faço isso, eu te dou as opções, e aí você tem que ver, porque eu não tenho como mandar no negócio dos meus clientes que, faz isso, faz aquilo, não tem como mandar em tudo lá, né, na gestão do negócio dele.
Mas eu dou as opções e a gente tenta achar um equilíbrio, né, dentro do que a gente quer para ter o resultado no tempo que a gente precisa, né? E a gente vê o que dá e o que não dá para fazer. O principal ponto que eu falei, cara, esse lance de mandar o link, além das restrições da idade, né, de restringir plataforma, o principal ponto aqui, talvez aí o 80-20 da coisa, é esse lance aí de mandar o link e deixar o cliente fazer o pedido lá, né? E aí eu falei com ele, cara, e assim, não é algo que vai ter que ser assim para sempre, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas aí é foda também, né, porque tem inúmeras outras coisas, aí eu vou surtar, né, que é o que ele até falou comigo, não dessa forma que eu tô falando, mas, pô, é muita coisa, fica praticamente impossível. Eu falei, entendo, mas às vezes é algo temporário que a gente tem que fazer, um esforço temporário, principalmente nesse início, já que ele tinha me mandado essa mensagem ali, né, que estava preocupado com o retorno, né, eu falei, cara, é algo temporário, algo emergencial que a gente tem que fazer, né? Dar um gás ali, para quando as coisas estabilizarem, a gente vai ter uma base de clientes, daqui a pouco a gente vai chegar nesse patamar aqui, né? De ter aí, vou botar aqui, quase 1000 contatos aí na agenda, fora os de indicação, fora os que vão pedindo novamente, né? Então, tudo isso vai contando, é feito bola de neve positivo, né? Da recorrência. Ainda mais esse negócio aqui, que tem gente que pede 3, 4 vezes na semana. Então, você paga uma vez, o custo por venda de 8,68, pagou uma vez para fazer uma venda, todas as outras vendas são de graça, né? Porque a pessoa já está na tua agenda, já fidelizou e vai ficando pedindo ali, né? E daqui a pouco vai ter 1000 contatos, 2000, 3000. Então, quando chegar nesse patamar, né, a gente faz esse esforço inicial para quando chegar nesse patamar, aí sim a gente pode botar freio, a gente pode se dar o luxo de colocar esses freios, essas barreiras limitadoras, né? Porque aí mesmo colocando essas barreiras, como a gente vai ter um volume de uma base de clientes grandes, né, mesmo que a nossa conversão diminua, pela base ser grande, já vai ser o número de venda satisfatório para o que a gente quer, tá? Então a lição é essa. Se você o retorno, a intensidade do retorno vai depender da sua intensidade aí no trabalho, entendeu? Então é o que o meu cliente falou aqui, cara. E ele começou mandando o link também. Ele falou, ó, eu não passava site para cliente, mas no início ele estava passando. E aí ele viu que não estava convertendo bem, eu falei, cara, vou ter que dar uma atenção maior aqui, né? Ele mesmo falou, vou ter que dar uma atenção maior aqui e vou ficar tipo babado do cliente mesmo, falando com ele ali, principalmente os mais velhos, né? Que não tem essa expertise tecnológica, como eu falei. Então vou ter que ficar ali falando, convencer eles e fechar mais pedidos, e esse é o job, entendeu? Então isso aqui é a realidade. Isso aqui é diferente das pessoas que falam que vão automatizar tudo. Se você quer automatizar tudo, você pode fazer, mas vai demorar um pouco mais de tempo para ter resultado. E aí depois você não reclama também, entendeu? Vai demorar um pouco mais de tempo. Se você quer automatizar e quer ter resultado curto, então você vai ter que aumentar o investimento. Não tem milagre, entendeu? Não tem milagre. Agora, se você não quer investir muito, ou não tem condição de investir muito, e não tem condição também de ficar botando ali até dar resultado, você vai ter que correr, você vai ter que compensar em algum lado, entendeu? No atendimento. Agora, se você não compensar em nada, é isso, vai demorar para ter resultado. Então, são escolhas que você tem que fazer, você tem que botar na balança para decidir o que é melhor para o seu negócio, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você tem uma empresa e quer ter a chance de conversar comigo, né, para eu te passar essa estratégia para o seu negócio, independente do nicho que você faça, eu atendo diversos nichos aqui, você vai clicar nesse link, no link que está aqui abaixo, que é um link de um formulário, para eu poder entrar em contato com você, né? Você vai botar seu nome, seu telefone, se você já investe em anúncio ou não, Instagram do seu negócio, para eu dar uma olhada. E aí, quem sabe, a gente marca um papo para quem sabe a gente possa fechar uma parceria aí, tá bom? Então, se você tem interesse, clica no link aqui abaixo e valeu, até o próximo vídeo, um grande abraço.